Nós iremos ler juntos, em uníssono, este versículo. Leiamos todos juntos. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Vamos orar, meus irmãos. Peça para que o Espírito do seu coração, neste momento, faça isso, demonstrando a Deus sinceridade de coração nesta oração, para que de fato Deus venha falar conosco nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos submetemos à Tua soberania, Teu poder, Tua direção, porque nós carecemos de Ti em todas as áreas das nossas vidas, e ainda mais no que diz respeito à exposição da Tua palavra, exposição esta que nós tememos e trememos por causa da seriedade que é falar em Teu nome. Nós, naturalmente, humanamente, não temos condições naturais para isso, mas nós contamos com o auxílio, a ajuda e o poder do Teu Espírito Santo para que, em meio à fraqueza, se exalte o Teu poder, se evidencie o Teu poder, a Tua igreja seja edificada, o Teu nome glorificado nesta noite. É nessa expectativa e em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, algo que sempre nos ajuda na caminhada cristã, aliás, sempre nos ajuda em todas as áreas das nossas vidas, quando nós temos um plano a traçar, um caminho a percorrer, o que nos ajuda é manter o foco, porque quando nós temos essas e nós tentamos alcançar todas as informações que nos cercam, de fato, às vezes nós nos vimos perdidos. Então, nesse emaranhado de informações, quando nós mantemos o foco em alguns pontos principais, isso nos auxilia nessa corrida, e assim também é na vida cristã. Temos um foco principal e, é claro, olhar todas as arestas, olhar todos os detalhes, todas as informações que são necessárias para o nosso crescimento, mas nós temos que ter sempre uma referência. Paulo, em suas cartas, ele traz sempre um teor profundo de sua teologia, mas sempre, geralmente, cartas ele traz ali aquilo que é fundamental, que precisa de nosso foco na nossa carreira cristã. E depois ele traz questões práticas, caminhando para o final da carta, mas chegando sempre no ápice da sua carta, ele traz à tona coisas que ele já falou e coisas que ele vai falar ainda, mas no que diz respeito àquilo que é essencial e que carece de nosso foco. Aqui no capítulo 3 de Filipenses, meus irmãos, versículo 1, Paulo dá uma pausa em todo o seu discurso teológico que ele vinha seguindo. A pausa não está desligado do que ele está falando, mas ele dá a pausa para trazer elementos que são essenciais para a vida cristã, para que nós mantenhamos o foco nestes elementos. E esse é o tema da mensagem de hoje, os elementos que são essenciais à vida cristã, com base em Filipenses capítulo 3, versículo de número 1. Vejamos então, meus irmãos, quais são os elementos essenciais da vida cristã, e nós, depois de vermos e ouvirmos acerca desses elementos essenciais, nós iremos avaliar nossa própria vida para verificar se de fato esses elementos se encontram em nossa vida, porque se nenhum desses elementos fazem parte de nossas vidas, de fato, nós ainda não tivemos um encontro com o Senhor. Esses elementos têm que fazer parte, ora com mais maturidade, ora com mais profundidade, ora em fraqueza, mas esses elementos têm que ser vistos em nossas vidas, em maior desenvolvimento, em menor grau de desenvolvimento, mas nós de fato temos que ter esses elementos em nossas vidas. O primeiro elemento, meus irmãos, essencial à vida cristã é o amor, e não é qualquer tipo de amor, mas é o amor fraternal. Obviamente esse amor fraternal, ele é Deus, é fruto de uma adoração a Deus, é fruto da obra salvífica em Cristo Jesus. Mas esse amor fraternal, ele é essencial porque, na verdade, ele é uma resposta desse amor a Deus. As Escrituras Sagradas, de fato, ressaltam isso nas epístolas de João, no Evangelho de João, onde deixa claro que se nós dissermos que nós amamos a Deus, mas se nós não amarmos o nosso irmão, nós estamos mentindo. Então, o amor fraternal, ele é essencial à vida cristã. Não é à toa que Paulo, ele traz à tona esse princípio do amor fraternal quando ele dá a fraternidade entre ele e a igreja. Versículo 1, quanto ao mais, irmãos meus. Não é à toa, meus irmãos, que ele fala nesses termos fraternais, irmãos meus. Ele está trazendo à tona todo o seu amor fraternal para com a igreja, a reciprocidade da igreja para com Paulo, nessa comunhão fraterna, nesse amor fraterno, coisa que nós já falamos no domingo passado a respeito disso. Os versículos anteriores falam sobre isso. Versículo 26, por exemplo, ele diz:
capítulo 2, versículo 26 em diante, visto que ele todos vós estavam angustiados porque o vistes que adoeceu. Ou seja, aqueles obreiros nutriam amor por aquela igreja, se preocupavam com aquela igreja, se entristeciam pelaquela igreja, a igreja se preocupava. Existia um laço de amor, e Paulo se preocupa constantemente em suas epístolas a respeito desse laço de amor, desse amor fraternal que tem que ser alimentado em nossa igreja, em nossas igrejas, em nosso convívio fraternal. E por que esse laço de amor tem que ser cada vez mais fundamentado e mais alimentado? Meus irmãos, porque é isso que vai demonstrar que nós somos cristãos. É o que o evangelista João ressalta nas palavras de Cristo no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, quando ele diz: nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É algo tão essencial e tão fundamental o amor fraternal, que é isso que nos caracteriza como cristãos. Ou seja, nós podemos ter uma vida de muita oração, muita leitura da palavra, mas isso não é tudo. Existem outras religiões que oram tanto que oram. Existem religiões que mantêm um padrão, um hábito de orar 3 vezes ao dia incondicionalmente. Existem pessoas que conhecem a Bíblia do início ao fim, leem muito a Bíblia, se consagram a Deus, e nós devemos fazer isso. Só que, no geral, meus irmãos, está em nosso inconsciente que Deus se preocupa mais com a nossa religiosidade do que com o nosso amor fraternal. Então, existem pessoas na igreja que estão envolvidas em muitas coisas na igreja. Oram, lêem a Bíblia, participam dos trabalhos da igreja, do departamento, e o seu inconsciente relaxa pensando: Deus está se agradando de mim. Mas, por outro lado, em contrapartida, fazem tudo isso, mas continuamente, dia após dia, mesmo depois de ouvir mensagens e sermões, continuam falando mal uns dos outros. Fala mal dos irmãos em Cristo, reclama da igreja, reclama do conselho, reclama do pastor, reclama do diácono, reclama do obreiro, reclama disso, fala mal de um, fala mal de outro, na frente abraça, sorri, mas pelas costas fala mal. Nós devemos entender a seriedade da coisa. Não é à toa que Paulo ressalta essa fraternidade de uma maneira central em sua escritura ou em sua epístola. Chegando no meio da epístola, ele ressalta sobre esse amor fraternal, porque isso é essencial e nós perdemos de vista acerca disso. Pensemos bem, se não está em nosso inconsciente que o que mais agrada a Deus é nosso comportamento religioso de ler a Bíblia e orar e ir à igreja. É isso que Deus mais se preocupa, mas parar de falar mal de uns dos outros, não, Deus não se importa tanto com isso. Desde que eu leia trabalhando na igreja, Deus não se importa de eu continuar falando mal uns dos outros. Meus queridos irmãos, existem crentes, existem pessoas que passam o dia todo na igreja, trabalhando, o dia todo trabalhando na igreja. Quando chega em casa na hora de jantar, janta o diácono, janta o pastor, janta o presbítero, janta seu irmão em Cristo, janta todo mundo. Terminou de sair do culto, às vezes nem espera chegar em casa, entra e fala: você viu fulano de tal? E com um ar de piedade, é por isso que Paulo fala da aparente piedade. Alguns com aparente piedade: como é que pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito? Você viu o horário que o fulano de tal chegou para o ensaio? Que coisa feia. Meus irmãos, se nós não conseguimos amar nosso irmão em Cristo em coisas mínimas, como nós suportaríamos uma perseguição? Como nós suportaríamos coisas mais graves, mais pesadas? Na verdade, Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus do reino dos céus, a nossa justiça excede a dos fariseus não por causa da nossa santidade, mas por causa da justiça de Cristo. Mas essa justiça de Cristo tem que nos impulsionar, nos constranger a vivermos um caráter cristão e um caráter de amor cristão. Esse é um elemento essencial na vida cristã, e nós devemos incutir isso em nossos corações. Nós devemos levar a termo, nós devemos levar em seriedade esse assunto do amor fraternal, do amor cristão. Por quê? Porque, meus irmãos, esse é o resumo da lei. Amar o próximo como nós devemos amar nós mesmos. Então, o primeiro elemento essencial, onde Paulo aborda na sua epístola, é acerca do amor fraternal. Essa centralidade ele continua abordando, obviamente, no restante da carta. No capítulo 4, versículo de número 1 e 2, ele fala sobre 2 irmãs que estavam vivendo em discórdia. Ele diz: rogo a Evódia e Síntique que pensem concordemente no Senhor. É natural, às vezes, haver o atrito,
mas nós devemos buscar sempre a resolução, tendo como ponto de partida o amor cristão. O amor, ele é tão essencial que Paulo fala em Romanos capítulo 13, aliás, sua primeira carta aos Coríntios capítulo 13, que permanece a fé, a esperança e o amor, mas desses o maior é o amor. De fato, essa é a maior característica de que alguém de fato nasceu de novo. Meus irmãos, o primeiro elemento essencial da vida cristã é o amor fraternal, o amor a Deus e o amor fraternal como fruto desse amor a Deus. O segundo elemento essencial na vida cristã é a alegria. É a alegria. Nós devemos entender, meus irmãos, que nós precisamos ter equilíbrio. E só um cristão maduro consegue de oferecer para Deus um culto solene, reverente e alegre. E é interessante que na igreja evangélica sempre há disparidade, né? Extremismos, né? Ou você vê uma igreja alegre demais no culto e perde alegre demais no sentido de que perde o senso da reverência, né? E rodopia e fica de cabeça para baixo, imita um leão, imita uma aranha, e desce, sobe, né? E tem de tudo, e você não pode falar nada porque Deus olha o coração. Aí você chega no culto que preza pela reverência, pelo temor, momento de louvor, de alegria, e mesmo semblante. Né? Agora o momento de alegria, mesmo semblante. Agora o momento de reverência, mesmo semblante. Não há alteração, por quê? Não, mas vai que o presbítero vê que eu dei um sorriso de alegria. E se o conselho me chama, irmão, você não pode sorrir no culto, ficar feliz e alegre. É claro que o conselho não vai te chamar para isso, mas isso são questões culturais. E nós nos dividimos em extremos. Nós temos que entender que a alegria faz parte da vida, não só no culto, mas continuamente. E isso é um elemento essencial na vida cristã. O versículo de número 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, ele repete: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas por que nós temos motivo para nos alegrar? Alguns crentes parecem não ter motivo para se alegrarem. É claro, meus irmãos, que nós não temos motivo para nos alegrar se os nossos olhos estiverem em terra. Se nossa esperança se limitar a este mundo, nós seremos os mais infelizes dos homens e de fato iremos viver depressivos, angustiados e tristes. Então nós não teremos motivo para nos alegrar se nossa alegria estiver nesse mundo. Porque hoje você recebe uma bênção, amanhã recebe uma tribulação, no dia seguinte recebe uma bênção, mas depois recebe uma tribulação. Se os seus olhos estiverem fixados neste mundo, de fato você não vai ter motivo para se alegrar, porque esse mundo é um mundo de sofrimento, um mundo de dor, de angústia. Está escrito em Romanos capítulo de número 8, que toda a criação geme e suporta angústias. São notícias ruins que a gente assiste. Nós não acessamos o jornal, não é para se manter informados, para manter depressivo. Você vai acessar o jornal para se manter para alimentar a sua depressão. Você liga o jornal, acessa o jornal. Na política, crise, um querendo engolir o outro. Na área da saúde, outro vírus. Na área das relações exteriores, outra guerra. Aí você vai ver cotidiano, outro acidente grave, ou abuso sexual, ou violências. Você termina de jornal, você está depressivo. E de fato, se nossos olhos fixarem nessa terra, nós seremos os mais infelizes dos homens. Então, não é qualquer tipo de alegria que ele está falando. É uma alegria sentada em Cristo. Por isso ele diz no versículo de número 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos, não é na carne, não é na bebida, não é na festa, não é em seus prazeres, não é em suas fugas. Alegrai-vos no Senhor. É uma alegria cristocêntrica. O que significa essa alegria cristocêntrica? Algo que nós perdemos há muito tempo. Perdemos há muito tempo. Pastor, o senhor está julgando. Não, estou expondo as Escrituras, meus irmãos. Eu vou dizer por que eu estou falando isso, é com base nas Escrituras, porque eu não sou louco de usar o púlpito para não falar nada somente além das Escrituras. Os apóstolos entenderam essa alegria. Os apóstolos tinham esta alegria. Quando eles foram presos, açoitados, a Bíblia diz que eles saltavam de alegria. Porque a alegria deles não estava mais baseada. A alegria deles era no Senhor. O que significa se alegrar em Deus? Não é se alegrar em bênçãos materiais que Deus pode te conceder. Não é isso. Eles entenderam a salvação. Eles entenderam a graça. Os judeus passaram anos e anos oprimidos
pelo farisaísmo que dizia que para ser salvo era necessário obedecer a lei perfeitamente. E de repente, lá do interior da Galileia surge um rabi que disse que não é assim. Em mim encontrarei para a vossa alma. Quando eles entenderam isso, eles se alegraram. Mas é interessante que em nossas igrejas, especialmente igrejas de linha reformada, que ouve acerca do ensino da graça, dia após dia, as igrejas reformadas, os pregadores de linha reformada enfatizam a graça de Deus, que Deus é gracioso, o amor de Deus não muda, nós somos eleitos, somos escolhidos, Deus não vai mudar conosco, Ele já derramou sua ira em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso era para ser motivo de saltarmos de alegria. Tem conta para pagar? Vamos se alegrar, vou me alegrar. Tem um diagnóstico grave de saúde. Os médicos, quando nos dessem um diagnóstico, olha, seu estado de saúde é grave, você tem tanto tempo de vida. Sabe qual é a reação do crente de hoje? Pastor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Meus irmãos, por que a geração dos apóstolos era uma geração diferente? Porque deles não estava baseada em conquistas, resolução de problemas, a alegria deles estava na cruz. Há muito tempo que nós perdemos isso de vista e precisamos voltar. Senão vamos continuar em tristeza sobre tristeza. Nós só vamos ser felizes e alegres de verdade se nossa alegria for cristocêntrica. E quando ela for cristocêntrica, ela vai ser incondicional. Ou seja, não são as lutas e as tribulações que vão tirar nossa alegria. Não é à toa, meus irmãos, que não muito tempo atrás, de 100 anos era comum as pessoas admirarem a fé dos crentes. O crente ficava internado no hospital, ele incendiava aquele hospital, contagiava o hospital com a sua alegria, dava bom testemunho com a sua alegria. É claro que ainda existem crentes assim, é claro, porque Deus sempre traz um remanescente nesse sentido, mas é uma geração diferente, pobre, uma geração pobre nesse sentido. Nós somos uma geração que nos entristecemos fácil, nós somos uma geração com tendência à depressão. Por quê? Fora as questões de saúde, que são às vezes inevitáveis, porque nossos olhos estão ainda presos nesta terra. Meus irmãos, o elemento essencial da vida cristã é a alegria, mas não é qualquer alegria, uma alegria cristocêntrica baseada na cruz de Cristo e uma alegria incondicional. Então, o primeiro elemento essencial da vida cristã é o amor fraternal. O segundo elemento essencial da vida cristã é a alegria. O terceiro e último elemento essencial da vida cristã é o ensino, porque o ensino vai nos inserir em todo o contexto de agradar a Deus, em todo o contexto de adoração a Deus, o ensino da palavra. Paulo nos diz no versículo de número 1, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Aonde está o ensino aqui? Aquilo que Paulo escreveu. E por que Paulo está falando de repetição? Porque no capítulo 4 ele vai repetir de novo o conceito de alegria. Aliás, o apóstolo Paulo é o apóstolo da repetição. Talvez se ele fosse pregador dos nossos, nos animassem tanto e assisti-lo, porque ele iria falar das mesmas coisas. O apóstolo Paulo está pregando na igreja e tal, eu não vou, que eu já sei o que ele vai falar. Eu quero novidade. Tem algum pregador que está falando novidade? Então eu vou atrás disso, que eu quero novidade. A nossa geração é a geração de novidade. Nós passamos um mês fazendo tal coisa, a gente já enjoa rapidamente, que é outra coisa. Nós queremos novidade continuamente. E se o pastor, o pregador, o missionário está falando a mesma coisa? Esse pastor só fala da graça. Quero novidade. Esse pastor só fala da cruz, não fala em outro assunto. Meus irmãos, o apóstolo Paulo só falava da graça, só falava da justificação, só falava da supremacia de Cristo, da soberania de Cristo, da salvação. Falava da santificação como fruto de tudo isso, continuamente, da cruz de Cristo, a mensagem da cruz e da alegria em Cristo Jesus resultante disso. E ele fala, eu vou repetir, eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós outros. Ou seja, isso vai trazer segurança para a igreja, crescimento para a igreja, Não muito tempo atrás, eu ouvi de alguém que disse, esse pastor fala muito de soberba. Até agora eu fico pensando e me questionando, por que será que isso incomoda essa pessoa, falar tanto de soberba?
Nós já sabemos a resposta, é porque provavelmente é um indício forte de que o assunto soberbo incomoda. Mas a soberba é um assunto que está nas Escrituras do início ao fim. Então falarei. Esse pastor fala muito da graça. Está enfatizado nas Escrituras, então falarei. Justificação, falarei. Reconciliação, adoção, glorificação, santificação, redenção, expiação, a graça, a cruz, falarei continuamente. Porque os pregadores da palavra de Deus sabem que vão prestar contas a Deus do seu serviço. Então nós não estamos aqui, meus irmãos, gastando horas preciosas deste culto, num lugar tão precioso como este púlpito, para ficar contando historinhas. O tempo urge, a nossa vida urge, estão chegando, estão aí, não dá tempo de ficar contando historinhas, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. E Deus, Ele enfatiza que este ensino, ele é fundamentado através da repetição, falar as mesmas coisas. O principal motivo é que nós somos obtusos, nós temos dificuldade de assimilar as questões espirituais. As questões deste mundo nós assimilamos rapidamente, mas as questões espirituais nós temos dificuldade de assimilar. Então nós ouvimos o ensino hoje, daqui domingo, quando o professor ou o pastor pergunta, você já não lembra. Você não lembra. Nossa, é mesmo, o pastor já falou sobre isso. A nossa natureza pecaminosa dificulta o processo de aquisição, de aprendizado pedagógico. Isso tem que ser fortalecido e fundamentado através do recurso da repetição. E Deus sabe disso. Por isso, só no livro de Deuteronômio aparece 29 vezes a expressão lembrai-vos. Lembrai-vos. E nós estamos estudando Deuteronômio, nós estamos verificando a respeito disso. Deuteronômio 7, 17, lembrai-vos do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, recordar-te-ás. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, lembrai-vos do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, lembrai-vos, não vos esqueçais. Deuteronômio capítulo 9, versículo de número 6 e 7, lembrai-vos, não vos esqueçais do Senhor teu Deus. Não é à toa que está escrito nessa mesa, fazer memória de mim. Ou seja, isso na verdade é uma palavra, uma expressão que vem das Escrituras Sagradas, da palavra do próprio Cristo, ao celebrar a Santa Ceia. Fazer memória, porque nós temos uma forte tendência à amnésia, então é necessário. Não é à toa também que toda a teologia do Antigo Testamento, a literatura do Antigo Testamento foi desenvolvida, pautada na repetição. Quem é seminarista já deve ter visto a respeito dos recursos literários da repetição, de ficar repetindo conceitos, às vezes como sinônimo ou como antônimo, como recurso da língua hebraica, porque Deus sabe que é necessário muitas vezes repetir, ou seja, incutir na cabeça. É o que nós devemos os pais fazer com as crianças, inculcar a lei de Deus na criança. Isso vem através da repetição. Quando vossos filhos os perguntarem que rito é esse, vós falareis aos vossos filhos, é a Páscoa do Senhor. A repetição continuamente. Então é um ensino que deve ser fundamentado, ele é fundamentado na repetição, e é o que nós iremos fazer e continuaremos a fazer até a volta de Cristo, repetir conceitos fundamentais como graça, cruz, lutas, desertos, adoração a Deus, louvor a Deus, são conceitos fundamentais nas Sagradas Escrituras. Nós vimos hoje, meus irmãos, os temas essenciais da vida cristã: amor, alegria e o ensino. Esses elementos se encontram em sua vida? O elemento amor faz parte da sua vida? A alegria faz parte da sua vida? O ensino da palavra faz parte da sua vida? Se não faz, ou você não é crente, ou é crente, mas muito imaturo e precisa desenvolver a vida cristã. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.